nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser mestres de lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Amém? Esse texto bíblico é uma carta pastoral que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. E só dando uma introdução, Timóteo, ele era jovem, era novo, e em uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, na primeira, me consta lá em Atos 14, ele vai até Listra, né, uma cidade distante de Jerusalém, e lá ele hospeda na casa de Eunice, que é mãe de Timóteo, e a avó Lóide. Eunice era casada com um homem grego, portanto, provavelmente, Timóteo tinha uma cultura híbrida, né? Uma cultura de conhecimentos judaicos e de conhecimentos gregos. E tudo indica, e a Bíblia nos mostra isso, Paulo fala sobre isso, que Timóteo converteu e estava com o coração desejoso de servir a Deus. Tanto é que ele era um jovem pastor. E aí Paulo escreve essa carta, são duas cartas, primeira e segunda, e ele escreve nessa primeira carta, falando para Timóteo se dedicar a Deus, não instruir a igreja a não se embrenhar em genealogias, em ideologias, pensamentos, né, que poderiam desviar o foco do evangelho. E aí, quando Paulo escreve a Timóteo, eu fico a pensar e começo a entrar naquela questão da licença poética, né? Puxa, mas por que Paulo escreveu isso a Timóteo, né? E vendo que Timóteo era filho de um pai, né, de um homem grego, e os gregos tinham muito isso, né, essa questão, né, os sofistas, né, os sábios daquela época, de usar misticismo, tinham como que eu digo, os estudiosos, né, a região era muito conhecida, né, por Platão, no passado era Sócrates, Aristóteles, e eles tinham um pensamento em relação a essas coisas. Então, provavelmente, o povo daquela região tinha ali uma semente que poderia atrair isso. Mas aí, eu olhando esse texto, eu falo, puxa vida, em meio ao que vivemos no contexto cristão, no Brasil e no mundo, nos deparamos com várias situações que, às vezes, precisamos ficar atentos. E não que eu estou dizendo que a Bíblia traz contextos do tipo, né? Mas, assim, que precisamos ficar atentos. Inclusive, quando lemos um texto bíblico, estudando bibliologia, nos deparamos com alguns textos complexos. E, às vezes, nós fugimos daquela linha de pensamento para não se expor. E eu trouxe comigo esse desejo de mostrar isso, não é? Porque tem alguns temas polêmicos, né? Temas difíceis. Inclusive, o apóstolo Pedro fala sobre isso, né? O apóstolo Pedro fala que há textos difíceis de entender, inclusive fazendo referência a Paulo, lá na situação da volta de Cristo. Então, se há textos para Pedro que são difíceis de compreender, imagina para nós. Imagina para o Osmani, Marcelo, não é? Então, diante disso, o que eu trouxe? Às vezes eu vou fazer isso, tá? Porque minha visão não é muito das de primeira, né?
Diante disso, eu resolvi trazer uns 3 textos que às vezes são polêmicos, e já falando de bibliologia, nós estamos nessa linha, eu gostaria de mencionar alguns, né? Porque o que acontece? Quando eu me converti, e aqui está cheio de pessoas novas que chegaram à igreja, têm se aproximado aqui da igreja, isso é maravilhoso, não é? Isso é bom. Então, é bom que a gente saiba disso, que quando a gente é novo convertido, a gente está estudando a Bíblia, iremos nos deparar com textos complexos, textos que às vezes parecem até ser contraditórios, né? E eu tinha muito isso quando eu me converti, quando eu iniciei a minha caminhada com Cristo. E diante disso eu aprendi algumas coisas, e estou aprendendo a caminhada com Cristo e até a volta de Cristo, amém, irmã Rita? Então eu quero colocar para os irmãos que podemos nos deparar com alguns textos. E tem alguns clássicos, né, alguns textos clássicos na Bíblia, que nos deixa, puxa, mas será que é isso? Será que não é? Não é? Então, eu quero fazer uma aplicação desse texto do apóstolo Paulo, falando a Timóteo, para nós, não é? Para não ficarmos apegados nas entrelinhas ou coisas que simplesmente foram inseridas pelo escritor com a intenção de uma licença poética. Quando a gente vê um capítulo do Gênesis, quem aqui já viu o Gênesis? Eu achei que ia ser um pouco melhor, né? Mas eu vi pouco. Mas o escritor, ele pega ali um capítulo ou um versículo e ali ele consegue desenvolver aquilo em, sei lá, 1, 2 semanas de episódios. Porque se ele fosse ser literal naquilo que está expressando o texto, ele ia usar meia hora de cena e ia acabar a novela. Então isso se chama o quê? Licença poética. É você imaginar o que aconteceu lá, por exemplo, quando Gênesis 20 ou 12, que fala de Isaac sendo levado lá para o Monte Moriá. Simplesmente fala que Isaac foi pegado, levou para o Monte Moriá com seus pais, 2 ajudantes, chegou lá no Monte Moriá, não tinha uma ovelha para o sacrifício, e Deus providencia um cordeiro e ali resolve a situação. Mas para a cena, precisa toda uma desenvoltura e toda uma licença poética para chegar nesse contexto. É daí que eu faço a aplicação e desenvolvo esse pensamento. Eu falo, um desses pensamentos, quando eu era recém-chegado à igreja, né, essa é uma igreja maravilhosa, irmãos, amém? É uma igreja boa. Ele é um ótimo professor, o pastor Ademar é um ótimo professor e pastor, Jonas, pastor Ricardo, ensinam a palavra de Deus. E eu abrindo um parêntese aqui, quem aqui já foi lá no Google Maps e colocou lá Templo Batista em Vila São José e clicou em avaliações? Alguém já fez isso? Fala mal da igreja batista? Pelo contrário, faça isso se você não fez. Vá lá no Google Maps, coloque lá Templo Batista em Vila São José, vê as estrelinhas e você clica lá em avaliação. Eu vi a do Luciano lá. Falou bem da igreja. Não fala não para ver. Brincadeira, Lu. Mas lá tem, olha, inúmeras avaliações referentes à nossa igreja. Eu fico feliz com isso. Eu tenho um prazer nisso, sabe? De ver isso, pastor. De ver que as pessoas gostam do Templo Batista em Vila São José. Que as pessoas expressam lá, olha, é uma igreja que ensina a palavra, é uma igreja que dá os estudos. Isso é maravilhoso. Mas voltando aqui, fecha parênteses, voltando aqui para algo que eu tinha, que eu falava, puxa vida, isso não está certo. Veja, nós temos um contexto bíblico, isso é ensinado na matéria de hermenêutica, certo, Hélio? Hermenêutica. E no contexto bíblico tem uma motivação principal. É aí que você tem que se atentar. O que vem antes dessa motivação faz parte do contexto e da história para que o leitor entenda bem. Se eu estiver errado, pastor, você pode levantar a mão e falar, Osmano está falando besteira.
Então, um texto que me chamou muita atenção, são 3 que eu vou trazer aqui, mas que me chamou muita atenção. Quem aqui sabe da história de Betesda? Tanque de Betesda, lá em Jerusalém. Alguém já ouviu? Mas eu vou refrescar a memória dos irmãos. A história passa o seguinte, que havia um tanque lá em Betesda, um tanque de... É uma piscina, irmãos, água. E esse tanque, ele tinha um alpendre, sabe, com 5... como que chama aquela coisa de estádio? Degraus? 5 degraus. E ali viviam pessoas que ficavam o tempo todo aguardando que as águas do tanque se movimentassem. E para essas águas se movimentarem, o que era necessário? Um anjo descer do céu e ir lá e movimentar as águas. Está na Bíblia isso. Um anjo movimentava as águas e o primeiro doente que estava ali, pulava dentro do tanque, saía curado. Isso me incomodou muito, sabe? E é algo de discussão em relação a história bíblica, e por que foi inserido esse texto, e como é que funciona isso. Eu tive a oportunidade de ir, já vou adiantar aqui o seguinte, esse texto, né, que fala sobre esse assunto, ele está lá em João 5, do 1 ao 9. É o único evangelho que fala desse texto. Os outros não. E quando nós fomos... a motivação principal aqui, tá? Eu quero adiantar para os irmãos não ficar pensando, o que os irmãos estão falando. A motivação principal, o foco principal aqui, é Jesus chegar para um paralítico que estava lá deitado numa cama, e chega para ele e pergunta, o que queres que eu faça? O paralítico falou o quê? Eu quero andar. Mas por que você está aqui? É porque toda hora que a água se movimenta, eu sou um paralítico, tento entrar, ninguém me leva. Sempre vai um primeiro. 38 anos nessa situação. Não quer dizer que ele estava lá 38 anos no poço. Mas Jesus, com a sua graça, com o seu poderio, Jesus fala assim, pega a tua cama e vai embora. Está curado, meu querido, vai embora. Esse é o foco principal. A cura, o milagre que Jesus realizou naquele homem, um paralítico. Mas o texto fala que descia um anjo e movimentava a água, certo, Marcelo? Mas como assim? Isso me incomodava muito, sabe, pastor? E não quer dizer que é o que eu penso, é o meu raciocínio. Lembra que eu falei da licença poética? É nesse sentido. O texto, em algumas versões, por exemplo, a versão Almeida, revista e atualizada, trazem colchetes no versículo 3 e 4 de João. Por que esses colchetes? Querendo dizer que foi inserido ali pelo escritor ou pelo escriba para trazer contexto à história. Você vai lá para... É bibliologia, né? Você vai lá para atualizada, não tem nada, vírgula, e continua falando que descia 2 anjos e movimentava a água. Você vai lá para outra versão, só brasileira nós temos mais de 10 versões. Você vai lá para a versão fácil de ler, esse texto nem consta. Não está lá que descia anjos do céu e movimentava a água. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus para ensinar... Está corretamente, é tudo isso. O que eu estou querendo dizer é que tem um texto lá que traz no contexto essa história. Mas a motivação principal é o quê? Jesus curando o paralítico. Amém, irmãos? A motivação principal é essa. Não entre nesses detalhes de pesquisa, de dados, porque isso pode confundir aquele que é salvo em Cristo. Tenha sempre em mente, qual que é o texto que eu estou lendo, qual que é a motivação. A motivação é Jesus operando um milagre, resgatando uma vida daquele lugar. Mas ainda assim me incomoda isso, né? Me incomodava isso. Em 2014 nós fomos para Israel, um grupo de 20 pessoas, chegamos em Israel, pastor, parecendo que a gente ia transformar Israel.
empolgado, vamos para a Terra Santa, aquela coisa toda, sabe, Tati? E chegamos lá, primeiro descemos no Egito, choveu. Falei, aqui é beleza, hein? Deus tá agindo. Nós chegamos trazendo chuva para o Egito, sabe? O pessoal ficou tudo animado. Aí, beleza, fomos para Israel. Aí, quando chegamos lá em Jerusalém, aí começamos a visitar a Via Dolorosa, as igrejas, o Sinédrio. Chegamos lá no tanque de Betesda, vazio, fruto de uma escavação, arqueólogos tinham escavado, e é algo bem uma piscina mesmo. 50 metros de comprimento, por 35, 40 de largura, com a profundidade de 10 metros, mas era ali que o tanque abastecia a cidade. E as pessoas ficavam do lado desse tanque, esperando um anjo do céu descer e mexer essas águas. Gente, a gente quase bateu num guia lá e num arqueólogo lá. Ele falou, não, essa história de que o anjo descia e mexia nas águas, não se aplica. Mas como assim? Está escrito na Bíblia. Sabe, isso me gerou uma revolta tão grande que eu quase vim embora para o Brasil. Mas vamos estudar, né? Vamos ver direitinho o que acontecia com esse tanque. Aí um arqueólogo chegou, chamou a gente de canto, não, funciona assim, ó. Aqui é uma piscina gigante, que é, ó, você é engenheiro, Marcelo, que é ligada a uma outra reserva de água, e quando o nível de uma baixa, entra uma bolha de ar, que vai lá e mexe com a água, e na cultura deles, entendia que era um anjo que mexia a água. Falei, puxa, isso está muito ruim, porque na Bíblia fala que o anjo descia. Aí me explicaram de novo, olha, é como no Brasil, lá não tem Aparecida, né, cultural. Então, Jesus apareceu, fez um milagre, era algo da cultura deles. Ficou mais ou menos claro. Daí eu comecei a estudar isso. Falei, puxa, eu preciso aprender sobre essa questão dos anjos. E é um tema que não é muito falado em igrejas, né, pastor? Não é, Hélio. Mas eu comecei a associar as coisas e pensar, mas espera aí. Algumas versões não constam essa passagem, outras versões consta, porém com colchete, e outras nem tem. E daí, comecei a orar e colocar diante de Deus. Sabe quando você passa por um texto inúmeras vezes e você, puxa, mas daqui a pouco Deus, o Espírito Santo te ilumina e você fala, puxa, tem uma sacada aqui. Como é que pode Jesus, operando o ministério dele, ministério de Deus, salvando pessoas, curando coxos, e um outro poder de Deus paralelo agindo ali? Não está certo isso. Então, veja bem, irmãos, aprendi nessa passagem e tenho um entendimento da linha de que não descia o anjo, era uma mitologia, era algo que acontecia na cultura daquele povo. Como hoje, gente, o Brasil, nós servimos a Deus, mas tem pessoas que dizem que acontecem milagres lá na Aparecida. Sabe? Olha, eu não estou, trazendo heresia para a igreja, irmãos, longe disso. Eu estou explicando um texto que o contexto trata desse assunto, mas o foco principal qual que é que eu falei no início? Jesus curando um paralítico lá em Betesda. Então, eu sigo essa linha de que provavelmente era cultural. Por isso que não consta em todos os evangelhos, e por isso que onde consta tem colchete. Bibliologia. Um outro texto, isso, irmãos, eu falo isso para quê? Para que tenhamos uma consciência de que a palavra de Deus é isso exatamente que nós pregamos. Que os pastores pregam, que essa igreja prega. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E se atentem ao foco principal e à motivação principal do contexto. Outro também que é cheio de polêmica, né, Hélio? É a questão de Paulo, o espinho na carne de Paulo. Sabe? O foco principal, já vou começar. O foco principal é a graça de Deus na vida de Paulo. O foco principal é para que Paulo não se exaltasse de quê? Das visões que ele teve de ir até o terceiro céu. Olha, eu não sabia que tinha 3 céus, agora eu já sei, porque Paulo foi. Ele fala que não sabe se foi em corpo, se foi em espírito, mas quem sabe? Deus.
Mas aí tem o contexto, né? Que Paulo fala, olha, foi-me dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse, para que eu não exaltasse. E por conta disso eu orei 3 vezes sobre esse assunto e eu recebi uma resposta de Deus que minha graça te basta. Esse é o ponto do texto, a graça de Deus na vida de Paulo. Agora, você vai ver um monte de gente falar que foi a visão de Paulo, é porque Paulo era solteiro ou divorciado, ou porque Paulo era isso. Eu tenho um pensamento na minha linha de raciocínio. E respeito quem tem outro tipo de pensamento. Eu acho que isso é importante, sabe? Respeitar essa questão do pensamento, do raciocínio. Por quê? Se eu já, hermeneuticamente, peguei o foco principal do contexto, o que vem atrás é só uma pré para chegar àquele foco principal. No contexto, Paulo fala que um mensageiro de Satanás, não é? Um mensageiro de Satanás foi colocado na sua vida para quê? Para, em alguns contextos, para esbofetear. O que é esbofetear? Ou não? Em alguns contextos é isso. E tem uma linha de pensamento nesse sentido. Foi colocado um mensageiro de Satanás. O que é um mensageiro, Marcelo? Uma pessoa que leva uma mensagem de uma outra pessoa, certo? Se você compra no Mercado Livre ou pega uma compra pelos Correios, o Marcelo mandou uma compra lá para o Hélio, pelos Correios, vai chegar o cara do Correio, todo de amarelo, bonitinho, com o carro parando ali na frente, olha, Hélio, está aqui o presente que o Marcelo mandou para você. Aquele cara do Correio foi o que do Marcelo? Um mensageiro. Então, quando Paulo fala que um mensageiro de Satanás foi colocado na vida dele para atormentá-lo. Aí é uma linha de pensamento que é a minha, que eu defendo. Que Paulo viveu maior parte do seu ministério preso. Isso é especulação, né? Licença poética, tá? Estou trazendo isso aqui. Pastor, depois você precisa conversar com os irmãos, viu? Tá? Mas o foco principal, irmão, o que é? A graça de Deus sobre a vida de Paulo, e ele tinha isso em mente, né? Mas o contexto fala que o mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo. E aí você pode pensar um monte de coisa, poderia ser, poderia ser um soldado romano, poderia ser um carcereiro lá na prisão, poderia ser um parente de Paulo que entrava lá na prisão e falava, tá vendo aí, ó, você serviu tanto a seu Deus e você está aí, ó, sabe, preso. Eu posso pensar isso. Só não concordo com alguém que fala, é a visão de Paulo, é isso. Quer dizer, mas respeito. Isso se chama licença poética. Está dentro do texto, está inserido, mas lembrem sempre que tem a motivação principal. Dá para entender, irmãos? Vocês já ouviram esses contextos? Um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, mas será que foi isso? Por que não é igual se é a palavra de Deus? É igual sim. O foco principal, a motivação principal é igual. É inspirado por Deus, para surtir efeito ali. Tá certo? Estão me entendendo? Perfeitamente? Beleza. Mais um para encerrar essa parte, a gente fechar essa parte de licença poética e de contexto, tá? Paulo uma vez falou que sobre a superioridade do amor em relação aos dons. Paulo fala o seguinte, apóstolo Paulo, olha, hoje nós vemos como que por um espelho, obscuramente, falando do amor, né, da questão do trato da palavra, do amor em relação aos dons. Olha, o dom dá isso, o dom dá aquilo, mas não havendo amor, nada serve. Paulo está falando sobre isso, certo, pastor? E aí, ele fala da fé, da esperança e do amor. Dos três, qual que é o maior? Beleza, qual que é o foco principal? Qual que é a motivação principal? Beleza. E por que Paulo vê obscuramente pelo um espelho? É estranho? Não é contraditório? Parece contraditório, né?
Mas aí, isso ficou na minha cabeça também, quando eu vim para a igreja. Por isso que eu louvo a Deus por essa igreja. E quando eu olho lá nas avaliações e vejo lá um monte de pessoas falando bem dessa igreja, eu falo, eu estou no lugar certo que Deus me colocou. Amém, irmãos? E você está aqui. Eu tenho convicção, certeza, que você está aqui. Não é porque você, eu tenho que ir para a igreja. É porque o Espírito Santo tocou no seu coração e você falou assim, eu vou para a igreja hoje, vou ouvir da palavra e vou aprender de Deus. Não é coincidência, não é acaso, viu, Hélio? Porque quantas vezes você se desdobra para chegar aqui? Ou às vezes nem está com vontade, mas o Espírito Santo te empurra para a igreja. É a mesma coisa da leitura. Está com vontade, leia. Está sem vontade, leia. O Espírito Santo às vezes faz isso com a gente. Tá certo, meus irmãos? Voltando. E vimos como por um espelho, obscuramente. O espelho é escuro? Você consegue olhar para um espelho e não ter sua visão nítida? Sua imagem nítida? Às vezes, quando eu sou mais, no meu caso que é mais fortinho, às vezes sobra um pouquinho dos lados, né? Mas aí, irmãos, olha, licença poética, vamos estudar, é importante isso, sabe? Pesquisar, buscar. Certo, Hélio? Posso ver um amém, Hélio? Amém. Muito bem. Aí, irmãos, quando Paulo nasceu? Primeiro século, certo? 2020 anos atrás. Tinha espelho com qualidade que você tem hoje? Você sabe como que era o espelho antigamente, na época de Paulo? Um latão luzente. Sabe, você pegar um... Você viu aquelas pessoas que passam... Eu vejo muito isso no táxi, porque as pessoas passam às vezes, principalmente as mulheres, e chega no vidro do espelho, não é espelho, é só um para-brisa do carro. E fazem isso, né? Eu estou lá dentro, ela nem me vê. E ainda faz assim às vezes, né? Daquela olhadinha, você está alinhada, né? É dessa forma que era o espelho lá da época de Paulo. Era algo luzente, era algo que você olhava para um bronze e você via um formato, ou olha para a água, você não tem definição clara. Por isso que ele fala, é como, hoje vemos como olhamos por um espelho obscuro. Você sabe quando foi que inventaram o primeiro espelho? 1830, por um alemão lá, Justus, alguma coisa que eu não lembro o nome. 1830, não tinha espelho na época de Paulo com qualidade que você tem hoje. Por isso que nós lemos a Bíblia e ficamos pensando, puxa, Paulo está contradizendo alguma coisa aqui. Entende a importância de você vir 9 horas da manhã e estudar aqui na igreja? É para isso, para você tirar essas dúvidas. Deu para entender? Então, Paulo, hoje ele fala o quê? Eu vejo claramente, né, que a superioridade do amor em relação aos dons é gigantesca. Né? É nesse sentido. E daí, meus irmãos, a gente segue. A gente continua sobre essa questão. Essas passagens e outros textos me incomodavam muito. Talvez, não sei se você chegou a tirar um momento para refletir sobre isso. Faz diferença para você esses comentários que eu fiz sobre esses 3 pontos? Faz diferença? Os irmãos sabiam disso? Alguém fala, não, era isso mesmo que eu tinha em mente. Veja bem, eu não bati martelo em nenhum ponto falando, essa é a linha correta. Mas é uma licença poética que está inserida no texto, certo, Luciano? Para que você tenha uma noção de qual que é a motivação principal daquele contexto. No primeiro nós vimos lá, do tanque de Betesda, você pode até falar assim, não, Osmano, eu concordo que descia anjo, eu respeito. Beleza. Mas eu não posso divergir do pastor e nem nenhum de vocês que Jesus fez uma cura milagrosa naquele tanque. Um homem que tinha 38 anos de idade, sabe? Vivia em cima de uma cama, e Jesus chega para ele e pergunta, Jesus chega para ele e fala assim, espera que o anjo vai descer já, é sua vez, hein? Jesus não fala isso, Jesus fala, meu amigo, vem cá, pega a cama, você está curado, vai embora. E era um dia de sábado, Jesus fez aquilo ali para ver qual que era a reação dos judeus. E hoje, irmãos, voltando à questão
da internet, do YouTube, do TikTok, do Instagram. Você tem uma chuva de vídeos, uma chuva de coisa que, se você não tiver arraigado na palavra de Deus, firme, confiante, lembra que eu falei que Jesus falou que as ovelhas deles, os salvos deles, você está garantido, está com a segurança clara de que ninguém te tomará da mão dele. Não saia por aí igual barata tonta correndo, desculpa a colocação, mas tem essa expressão, né? E o pastor até comentou aqui na hora do estudo, que estão vivendo a tribulação, que é isso, que é o fim disso, que é o fim daquilo. A igreja de Jesus não vai participar de tribulação aqui na terra, irmãos. Vai acontecer tudo isso. Isso é tudo prenúncios, tudo aviso de que está chegando o fim. Desde Paulo achava, e os apóstolos achavam que já era na época deles lá. Com isso eu não estou falando que não está acontecendo. Está acontecendo sim. E cada dia está mais próximo à vinda de Cristo. Amém? Cada vez está mais próxima à vinda de Cristo. Então, a gente vê muito na internet essa coisa de sensacionalismo, e de o pastor tal postou isto, e de o outro postou aquilo. A profecia é clara, e isso vai acontecer mesmo. Agora, não dá para marcar e falar, é esse evento. Porque falaram que a pandemia chegou. É um dos eventos. A gripe espanhola, lá em 1920, beleza, um outro evento. A Primeira Guerra Mundial, os cristãos da época, é agora, um outro evento. Segunda Guerra Mundial, outro evento. Nós estamos esperando, irmão, sabe? Agora, se agarrem a Deus, se agarrem a Cristo e tenham essa confiança, que a segurança que Jesus te dá, essa ninguém tira de você. Se apoie nisso, sabe? Tenha esse relacionamento com Cristo. E eu trouxe esses 3 exemplos, que são exemplos da Bíblia, de que às vezes deixa a crente confuso. Mas você tem exemplos aí fora que, sabe, te deixa atordoado. Então, busque aprender da palavra de Deus, estude, sabe? Tenha seu momento de oração. Ontem eu estava preparando essa reflexão, e eu comecei tipo meio-dia, e era 8 da noite, eu estava lá sentado escrevendo, e a Rúbia falou, nossa, mas essa mensagem vai ser quanto tempo amanhã? Mas é isso, a gente precisa estudar, para depois não falar besteira aqui, certo, Hélio? Porque senão eu vou lá, a minha boca, 1 horinha de mensagem, estudo aqui 20 minutos, e chego lá, o Osmani falando heresia na igreja. Não é? Nós temos pontos, amém, irmã? Nós temos pontos, nós temos foco, nós temos motivação, e nós temos convicção de quem acreditamos. Acreditamos em Jesus. Está na hora, Hélio? Não é? Estou acabando. Certo? Tem 3 versículos que eu gosto muito. E eu volto a mencionar o apóstolo Pedro, né? Eu fico pensando que Pedro e Paulo, né? Que Paulo era um cara que estudou nas melhores escolas, sabe? Paulo, em Atenas, discutia com aqueles filósofos lá, batia de frente, cara inteligente, né? Tem até a situação do poste lá, ao Deus desconhecido, né? Eu lembrei da história, mas não vou contar não, aquela história lá, Hélio, demora. Mas assim, numa viagem de táxi aí, o rapaz disse que me amava, eu falei que amava ele também. Ele estava meio manguaçado, a gente conversou bem. Mas numa próxima mensagem eu trago essa história. Mas uma história boa, viu? Final feliz. Aí, meus irmãos, Pedro falava assim, Paulo chegou agora, já quer sentar na janela falando de vinda do Senhor Jesus, que Jesus Cristo está chegando. E Pedro é claro, olha, tem coisas difíceis de entender nas cartas que Paulo escreve. Porque são orientações divinas. Olha, Pedro fala isso. E tem mesmo, a Bíblia é repleta de pontos que são difíceis de entender.
Parte deles entendemos, mas parte é uma caminhada de aprendizagem com Cristo, de oração, de ação do Espírito Santo na sua vida. Você está chegando, você é novo aqui, coloque diante de Deus, tenha sempre no coração um coração humilde. Chegue de frente à Bíblia, ore, coloque a Deus, Deus me ensine. Preciso aprender. Eu sou pequeno, não sei nada, eu sou um analfabeto em relação às coisas que concernem aos céus. Me ajuda, Senhor. Meu irmão, o Espírito Santo vai começar a abrir a sua mente e vai te ensinar. Mas tenha dedicação. Busque as fontes corretas. O Senhor Jesus, Ele nos dá garantias de gigantes de coisas que nós vamos ter com Ele. Primeiro, a salvação. Eu confesso aos irmãos que isso não me abala em nada mais. Parece que eu estou sendo, sabe, aconteceu uma guerra tal, aconteceu isso. Eu vou orar igual oramos hoje, né, Hélio? Por aquelas pessoas que estão embaixo do poder desses governantes. Nós temos quantos problemas no Brasil? E eu confesso, irmãos, eu sou pessimista em um sentido. Eu quero fazer o melhor para o meu país, para as pessoas que estão próximas de mim. Mas um governo justo, um governo realmente justo, é só com Jesus. Mas enquanto isso, a gente vai aguentando esses que estão no poder. E assim, vai ser de esquerda, vai ser de direita, vai ser de terceira via, não vai mudar. Talvez amenize um pouco, sabe? Mas governo justo, rei justo, vai ser com Cristo. Tá? Eu quero tranquilizar os irmãos nesse sentido. Não se preocupe com muita falácia, muito vídeo, muito isso, muito aquilo outro, porque Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Tem um texto que Timóteo ainda envia para Paulo fala a Timóteo que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo ao seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Segundo Timóteo 4,18. O meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Garantias. Sabe o que é isso? É algo selado, é algo que Deus está dizendo para você. Aconteça o que acontecer, nada vai acontecer com você. Você já é uma ovelha, você já é uma pessoa que morará no reino com Ele. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Jesus falando, ninguém pode arrancar você da mão de Jesus. É algo, tem um professor que fala estupefando, né? Um professor meu que é cheio dessas palavras antigas. E eu quero encerrar, agora é para encerrar mesmo. Tem um texto que eu gosto muito e que fala muito ao meu coração. É de um homem declarando saudades ao templo, saudade a Deus. É o Salmo 84, que começa assim, ó. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para os seus filhotes, onde acolhe a cada um. E eu, os seus altares. Olha, licença poética de novo. Reflete nesse texto, Salmo 84, 3. Eu li até o 4. O salmista aqui, até um tempo eu achava que era Davi, mas o texto fala que é um dos filhos de Coré. Mas não importa, importa que era um homem que chegou no tabernáculo de Deus com sede, com desejo de ter relacionamento com Deus vivo e com saudade de Deus. E ele falou,
Pardal é um pássaro que tem em todo lugar, né? Até lá na cozinha de casa. Está lá comendo os milho e o arrozinho. Mas ele fala, ó, até o pardal, sabe, escolheu o melhor lugar para ficar na proteção do Altíssimo. Escolheu um cantinho lá no tabernáculo, lá em cima e fez seu ninho. A andorinha também. Esses pássaros que estão aí na natureza, escolheram o melhor lugar para fazer o ninho, porque ninguém ia mexer com eles lá. E aí esse homem olha dentro do tabernáculo e fala, puxa, meu coração anseia pelo Deus vivo. Então, meu irmão, para encerrar, se o seu coração anseia em servir ao Deus vivo, se você quer ser parecido com aquele pardal e com aquela andorinha, no desejo de proteção de Deus, fique de pé e vamos orar. Fique de pé, vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. Busque a proteção de Deus. Não deixe nada abalar a sua vida. Não deixe nenhuma falácia contribuir para que você fique perturbado. Confie na palavra de Deus. Busque a Deus. Tenha essa segurança. Isso está selado, é garantido. Aconteça o que acontecer. Deus vai te proteger, vai te guardar e vai te levar para os lugares celestiais. E talvez você conheça o terceiro céu que Paulo foi levado lá. Ele não sabe se foi em espírito, se foi em corpo, se não foi, mas Deus sabe. Tenha essa experiência com Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por essa reflexão. E, meu Deus, ajude meus irmãos a ter sempre em mente que o Senhor é aquele que pode tudo, é aquele que cuida de tudo, é aquele que já deixou tudo alinhado. E dependia apenas da nossa aceitação e do nosso crer no Senhor. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus. Nós cremos, nós temos convicção de que o Senhor é Deus. Não deixe que a dúvida paire em nossos corações. Que possamos, ó Deus, ter sempre em mente, na hora da aflição, do agito, da bagunça e do desespero, de pessoas desesperadas que não conhecem o Senhor. E isso possa afetar nossas vidas. Que possamos ter voz de consolo para estes e expressar que o Senhor já nos deu segurança, o Senhor nos dá vida eterna e que essas coisas são passageiras e que nós estamos vivendo uma experiência terrena. Nós já somos dos céus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te oramos exclusivamente e no mérito do Senhor Jesus. É no nome dele, o nome precioso que nós oramos e agradecemos. Amém.